Na semana anterior, a gente começou a falar sobre reforma protestante, né? E aí começamos a discutir primeiro o conceito de reforma, o que é reforma, enfim, né? A gente começou a conversar e a debater sobre isso. Então, basicamente, né, uma série de mudanças que foi pensada ali inicialmente por Martinho Lutero, que não concordava com algumas das práticas que estavam sendo estabelecidas pela Igreja Católica e queria acabar com elas, aquelas práticas mercadológicas, né? E aí, dentro daquele contexto do estabelecimento das monarquias nacionais, do mundo moderno, enfim, né, os príncipes, os reis, viam no, na reforma protestante uma chance de romper com a Igreja Católica. Por quê? Como a gente vem debatendo, discutindo que desde a Idade Média nós, nós tínhamos uma vinculação lá muito forte do Papa com tanto as questões espirituais como as questões terrenas, tá? Então isso é bastante comum ali, que a gente fala de poder temporal e poder espiritual, que são os poderes que o Papa ele terá ali durante a Idade Média, durante a Idade Média. E aí, durante o mundo moderno, alguns príncipes começam a perceber que esse enorme poder do Papa, ele começa a ser um entrave, uma barreira para o desenvolvimento, né, para o crescimento das monarquias. Então, por isso que eles começam a apoiar esses movimentos reformistas. E aí nós vimos Lutero, nós vimos Calvino, e nós vamos ver hoje a formação da Igreja Anglicana, tá? Então, deixa eu botar aqui para vocês. Calma, peraí, deu errado. Pronto, agora sim. Bom, então o anglicanismo ele vem dentro também das reformas protestantes, tá? Lembrando que a Igreja Anglicana ela já existia, certo? É, mesmo antes de Henrique VIII, certo? Peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinho. Bom, então, mesmo antes, então já existia essa prática de uma igreja anglicana lá na Grã-Bretanha. O que ele faz é se apropriar dessa religiosidade para romper com a Igreja Católica, tá? Ele criou esse ato de supremacia em 1534, onde ele rompe com a Igreja Católica e estabelece como igreja oficial do Império Britânico, né, da Grã-Bretanha, a Igreja Anglicana. E aí, comumente, o que é colocado como, como entrave, certo? Para Henrique VIII, para ele querer, né, se separar e romper com a Igreja Católica. Então, ele era casado com uma princesa ibérica, Catarina de Aragão, e ele acaba se apaixonando por outra mulher, uma amante sua, Ana Bolena, né? E ele queria se separar de Catarina de Aragão, que é a mãe de Elizabeth I, tá? A famosa Rainha Virgem, o, o grande símbolo do absolutismo na Inglaterra, né? Então, ele queria acabar o relacionamento com Catarina e casar com Ana Bolena. Só que
não sei se vocês sabem como é que funciona na Igreja Católica, se eu quiser me separar, né? Se existe essa possibilidade, enfim, alguém sabe disso? Como é que funciona? No religioso não é possível casar duas vezes. Na verdade, é. Só que para você poder fazer isso, você tem que pedir autorização ao Papa, tá? Que é pedir a anulação do casamento. Do Ou primeiro. seja, não é possível casar duas vezes. Exatamente, é praticamente impossível, né? Mas eu conheço um caso, um professor amigo meu, a esposa dele conseguiu a anulação do primeiro casamento para casar com ele, né? Mas assim, é uma coisa extraordinária. Você tem que comprovar um monte de coisa para conseguir. E Henrique VIII não conseguiu. Então, o que foi que ele fez? Diante daquele contexto de rompimento de vários príncipes, vários reis com a Igreja Católica, ele aproveitou o embalo e, tipo, pronto, eu quero separar da mulher, quero casar com outra, né? E aí eu vou criar uma nova igreja. Ele cria a Igreja Anglicana, certo? Depois de Catarina de Aragão, Professor, casou. Oi. que tipo de coisa seria para provar assim? Tipo uma traição, algo do tipo? Poderia ser uma traição, que o casamento não foi consumado, que a pessoa foi abandonada, alguma coisa do tipo assim pode ser considerada, né? Mas é muito difícil. E também, assim, eu conheci também um caso de um padre que casou com a freira, né? E eles casaram mesmo na igreja católica e tal. Por quê? Ele, no caso, foi a única pessoa, uma das poucas pessoas que podem ter todos os sacramentos da igreja católica, né? Porque, assim, é, quando, quando você... Pois é, Ranieri. Quando você se torna sacerdote, no caso um padre, você faz o voto de celibato. Ou seja, você se compromete a não ter relações sexuais para o resto da sua vida. É um voto de obediência que você está fazendo na Igreja Católica, que não vai ter. Teoricamente é assim, né? A gente sabe que, de fato, enfim. Né? Mas isso que acontece. E aí, eles, para poderem casar, né? Ele e ela tiveram que enviar uma carta para o Papa para pedir autorização a ele, para liberar eles dos votos celibatários para eles poderem casar. E aí os dois foram liberados e aí eles puderam casar na Igreja Católica, né? Mas tipo isso é uma coisa bem difícil de acontecer, né? Ainda mais com um padre e uma freira. Pois é, né? É a coisa mais doida ainda, né? Bom, então a primeira esposa dele foi Catarina de Aragão. Aí ele se separou para casar com Ana Bolena. Depois ele casou com Joana Seymour, Ana Cleves, Catarina Howard e Catarina Parr. Então, ao longo da vida dele, ele teve uma, duas, três, quatro, cinco, seis esposas, né? Acaba gostava de casar, viu? Então, eu acho que o grande problema é ter seis sogras, né? Mas, enfim, né? Esse aí gostava muito. Então, ele casa seis vezes ali, né? Então, a igreja anglicana, né? Só que hoje existe uma diferença, né? Para a família, né? Por exemplo, você pode casar com uma pessoa, né, divorciada, mas o casamento só é considerado válido se a outra pessoa, se o cônjuge da pessoa morrer. Então, assim, ele pode casar? Pode. Mas, por exemplo, a família real inglesa, então hoje, por exemplo, o príncipe Charles, ele casou com uma mulher que é divorciada. E aí, tipo, diante disso, né, ele só, quando a mãe dele morresse, né, ele só poderia assumir o trono se ou ele desse fim ao casamento ou
o ex-marido da mulher dele, da atual mulher dele, né, morresse, né? Então é assim que ele poderia assumir. Tem umas doideirazinhas lá, né? Onde você pode ver muito isso, tem uma série bem... Quem gosta dessa coisa de coroa britânica e tal, que é, provavelmente, The Crown. E aí conta a história de Elizabeth I. É bem legal, bem... Eu já ouvi falar e eu pretendo assistir assim que eu terminar a série que eu tô assistindo agora. Qual é que tu tá assistindo? Tem na Tô terminando Netflix? Brooklyn Nine-Nine. Ah, tá. Tem na Netflix. Brooklyn Nine-Nine tá na minha lista. Eu É também boa, comecei a viu? assistir Brooklyn, é muito boa. É Eu muito boa. terminei Eu Outlander. terminei, tô revendo só o último episódio. Porque Ah, eu tá. fiquei meio... O primeiro episódio é tudo, velho. Quando o cara, tipo, Ele vira Né? pro deixa de dar spoiler. policial. Deixa de dar spoiler. Eu não assisti, não, pelo amor de Deus. Eu Não, tenho que colocar um senão, monte de série em dia. senão eu boto zero em vocês. Mas, enfim, continuando, né? Então, o que é que ele faz? Quando ele se separa da Igreja Católica, ele confisca as propriedades da igreja. Então, tudo que era terra da igreja, ele vai tomar para o governo, né? E ele mantém alguns sacramentos, algumas coisas, e outras ele muda. Por exemplo, lá mantém a hierarquia, uma parte da hierarquia eclesiástica. Então, você tem o que seria o equivalente a um padre, né, que seria um sacerdote, é o presbítero. Você tem bispo e arcebispo, né? Então, é o máximo da hierarquia. Você não tem papas, né? Quem é o chefe da igreja anglicana é o rei ou rainha, ou seja, atualmente, quem é a chefe da igreja anglicana é Elizabeth II. Então, sempre é o rei ou a rainha da Inglaterra que é o chefe da igreja anglicana, né? Desde a reforma estabelecida aí por Henrique VIII. Então, ó, suprimir o celibato. Então, os padres anglicanos, eles podem casar, né? Não existe essa proibição como existe na Igreja Católica. O culto aos santos também não existe, né? A ideia da salvação pela graça, de que todo mundo recebe, através do batismo, a graça de ser salvo, né? E aí ele reconhecia o batismo e a Eucaristia como sacramento, mas, assim como as outras reformas protestantes, existe a subordinação da igreja ao Estado. Então, a igreja vai estar submetida à autoridade do Estado. E aí são as esposas dele, né? Catarina de Aragão, Ana Bolena, Jane Seymour, Ana de Cleves, Catarina Howard, Catarina Parr. Todas as 6 esposas. E o interessante é que tipo, a maioria delas são bem parecidas, né? Pelo menos essas 3 aqui, ó. Né? Essas 4 aqui são bem parecidas. E é justamente em Henrique VIII, ele vem da dinastia Tudor, né? Aí tem uma série chamada The Tudors, que conta um pouco da história dele. É bem interessante. Então, ó, a doutrina anglicana. A Bíblia como fonte de fé exclusiva, então, como algumas outras doutrinas protestantes, se estabeleceu a tradução da Bíblia, né, para a língua que a gente chama de língua vernácula, para as línguas nacionais, no caso para o inglês. Foi estabelecido o ato de supremacia, o rei é o chefe da igreja, o celibato não é mais obrigatório, e aí qualquer crente pode ser ministro do culto, tá? E aí uma fotinha do famoso Henrique VIII. Não tinha nada de belo, né? Mas mesmo assim casou um bocado. Bom, e aqui, né? O dinheiro deixa as pessoas bonitas, professor. Bem bonitas, né? Opa, peraí, cadê? De fato. Então, ó, o norte a gente vai ter, que eu vou mostrar aqui no mapa, acabei colocando um pouco de... Queria colocar de outra maneira. Mas o norte a gente vai ter uma predominância do protestantismo e o sul, o catolicismo. Então, ó, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Cadê? Então, ó, aqui, ó, a Inglaterra, né, vai estar aqui, ó, sob domínio, né,
da Igreja Anglicana, certo? Aqui no norte, aí você vai ter ali Escócia, País de Gales, que vão estar sob domínio, principalmente dos calvinistas, uma parte de católicos, outra parte de calvinistas. A Irlanda, católicos, até hoje, né, tem essa divisão. A Irlanda do Norte aqui, que faz parte da Grã-Bretanha, ela é anglicana, o resto é católico, tá? E aí a gente vai ter aqui, ó, a Alemanha, boa parte dos países nórdicos, a gente vai ter uma influência muito grande do luteranismo. O calvinismo, ele vai estar aqui, ó, principalmente aqui na região da Holanda, dos Países Baixos, certo? Aqui, ó, os Países Baixos, tá? O resto aqui vai ter uma predominância maior dos luteranos, né? E o catolicismo, a gente tem, obviamente, o grande domínio católico aí, né? Da França para baixo vai continuar o predomínio da Igreja Católica, né? Ainda muito forte ali em toda a Europa, né? Então, principalmente, ó, França, Espanha e Portugal vão ser as monarquias que vão manter muito forte o catolicismo. Lembrando que a Itália, ela era toda dividida em pequenos reinos. A Itália só passa pelo seu processo de unificação no final do século XIX, tá? Então, durante esse período aqui, a Itália é toda dividida em pequenos reinos, certo? Continuando aqui. Então, ó, aqui é só algumas... Eu vou mandar esse slide para vocês, tá? Mas, ó, só algumas bases aqui que a gente percebe de maneira geral, tá? Algumas peculiaridades, particularidades do catolicismo e das igrejas reformadas. Então, ó, fonte de fé. Para a Igreja Católica, é a Bíblia e os escritos dos padres da Igreja, os chamados doutores da Igreja, que são pessoas que vão escrever leis, que vão estabelecer, como, por exemplo, o celibato. Até a Idade Média, os padres casavam. Né? Então, a partir da Idade Média que foi estabelecido isso. Por quê? Porque os doutores da Igreja estabeleceram que seria assim. E aí se muda. Né? E para as igrejas reformadas, não. A única fonte da fé que vai determinar como nós devemos agir, enfim, é a Bíblia. Não existe outra fonte. Na Igreja Católica, a hierarquia, o clero, né? A autoridade máxima é o Papa, e você vai ter os fiéis, e existe uma divisão dentro do clero, certo? As pessoas que vêm de famílias pobres, elas não vão alcançar ali grandes postos na Igreja Católica. Então, um cara de uma família pobre, dificilmente ele vai chegar a ser um cardeal. Ele vai ficar ali como padre e tal. Mas chegar a bispo, arcebispo, cardeal, quem vai chegar a esses cargos na Igreja Católica são pessoas de famílias ricas, tá? E a autoridade máxima, que é o Papa. Lembrando que, em alguns momentos, ali durante a Idade Média, a Igreja Católica chegou a ter 2 papas. Né? Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Já ouviram? Dessa eu Não. não sabia, não. Pois é. Durante ali a Idade Média, né? No iníciozinho da Idade Média, por conta das rixas entre França e Inglaterra, tinha um papa na França e um papa na Itália. Eram 2 papas ao mesmo tempo, que disputavam para ver quem era o verdadeiro papa. Né? E abaixo do clero nós temos os fiéis. Nas igrejas reformadas não existe, né? Dependendo. Na anglicana,
não vai existir, obviamente, a autoridade do Papa, não vai ter uma política ali, uma igreja centralizadora, mas na anglicana, como nós vimos, tem uma certa hierarquia, né? Mas o chefe ali, geralmente, os chefes das igrejas vão ser pessoas ligadas são subordinadas ao Estado, né? Mas a luterana e a calvinista não tem. Você tem uma pessoa que tem um conhecimento um pouco maior sobre a Bíblia, que vai ser o pastor, né? Que vai ser a pessoa ali para ajudar, auxiliar no entendimento sobre a Bíblia. Na Igreja Católica, a salvação é pela fé e pelas boas obras, certo? Nas igrejas reformadas, a fé e os calvinistas, como eu falei para vocês, é a predestinação. Então, você é predestinado a ser salvo ou predestinado a ser condenado. Na Igreja Católica, os preceitos: veneração dos santos, veneração a Maria, celibato obrigatório dos padres e os sacramentos: o batismo, comunhão, confissão, crisma, matrimônio, extrema-unção e ordem. E a ordem é só para os clérigos, né? Que é a ordenação, que é virar, né, um sacerdote. Mas aí é aquele caso que eu falei do padre que casou com a freira, ele é uma das exceções. Então ele vai ser uma pessoa que vai conseguir todos os sacramentos. Uma pessoa normal, católica, ela e o avanço do protestantismo. Então, assim, o objetivo deles é tipo, meu irmão, o protestantismo está crescendo muito, as igrejas protestantes crescendo muito, então nós temos que criar meios para evitar que nós possamos perder ainda mais poder. Porque em 1054, ainda durante a Idade Média, já tinha ocorrido o grande cisma do Oriente, quando se criou a Igreja Ortodoxa. Se separou da Igreja Católica, né? E agora tem um outro cisma, uma outra separação com as reformas protestantes. Então, como a gente viu lá no mapa, a gente vai ter o anglicanismo, a gente vai ter o luteranismo, o calvinismo, né? Então vai ter outras divisões também dentro do mundo ali religioso naquele período, tá? Uma das respostas foi Espera aí um pouquinho, tá, pessoal? Só. Vem aqui, pro povo te ver. É porque tem um rapaz aqui que tava querendo assistir aula. Tava aqui aperreando na porta para assistir aula. Então, foi criada a Companhia de Jesus, né, que é a ordem dos jesuítas, certo? Era a ordem, inclusive, da qual eu queria fazer parte, né, na época que eu pensei em ser padre e tal, que eu queria ser sacerdote da Igreja Católica. Eu queria fazer parte da Companhia de Jesus, que é uma ordem, tá, que é voltada principalmente para a missão. Então, os jesuítas, eles eram enviados para o mundo inteiro para ajudar na conversão das pessoas. Para ajudar na conversão das pessoas. Então, por exemplo, quando começa de fato a colonização aqui do Brasil, né, primeiro a gente vê os franciscanos, mas depois da Contra-Reforma e tal, que começa a criação da Companhia de Jesus, aí são os jesuítas que vêm para cá. Os jesuítas, eles vão para o mundo inteiro para participar desse processo de catequização desses povos, tá? No Oriente, aqui no Novo Mundo, né, como eles chamavam a América. Então, os jesuítas, até hoje, eles são uma ordem missionária. E na Igreja Católica, é a formação que mais demora. Para você conseguir a formação jesuíta, você tem que estudar, são 15 anos de formação. Né? São 15 anos. A segunda maior é dos salesianos, que são 12 anos, e os padres normais, diocesanos, como a gente chama, são 8 anos de formação. Né?
restauração do Tribunal da Inquisição, que foi muito forte durante a Idade Média para, naquela época, do combate aos pagãos, tá? E agora no combate ao protestantismo, certo? Então foi restaurado, né? E aí não se tratava só das questões religiosas, certo? Mas de questões do dia a dia também. Eu estava lendo semana passada na BBC um artigo que falava sobre Filipa Costa, que é o primeiro, ela foi condenada e tal pela Inquisição aqui no Brasil, porque ela tinha relações com outras mulheres, porque ela era lésbica, né? Então, tipo, o Tribunal da Inquisição saía pelo mundo e fazendo isso aí. Então, era uma maneira de manter o protestantismo mais longe dos países católicos, para evitar que o protestantismo se estabelecesse, crescesse, por exemplo, em lugares como a Península Ibérica, como a França, como o Brasil. Outra coisa é o Index Librorium Prohibitorium, que seria o índice dos livros proibidos, certo? Então, tipo, os livros de Lutero, de Calvino, as Bíblias em línguas nacionais, elas eram proibidas, certo? Então, foram criados um índice de livros que eram proibidos para os católicos lerem. E no Concílio de Trento, né, se reafirmou alguns dogmas católicos, que proibiu as práticas mercadológicas, como venda de indulgência, né, que a gente já falou, simonia, e reafirmou o celibato do clero. E o que é interessante é que, tipo, essa coisa do celibato do clero, o tempo inteiro a gente vê, do tempo inteiro não, mas de vez em quando, nós vemos discussões acerca disso, né? No final do ano passado eu vi, né, que tinha lá um concílio, não, sínodo da Amazônia, que na região lá amazônica, não só do Brasil, né, porque a Amazônia ela corresponde aí a outros países, mas é uma região muito inóspita e tem poucos padres, né, para aquela região. E aí a ideia seria de ordenar homens casados para que eles pudessem fazer as vezes de padre, mas isso não foi aceito pela Igreja Católica. Então é uma das coisas mais fortes que existe na Igreja Católica, é isso aí, né? E um dos fatores, um dos objetivos, né, era fazer com que o que os padres juntassem durante a vida, que eles não dividissem com herdeiros, né? Era para manter a riqueza lá na igreja. Bom, então, ó, eu vou passar esse slide para vocês, tá? E na próxima aula a gente vai fazer as atividades, tá? Eu quero que vocês deixem pronta, vão fazendo as atividades do capítulo de Reforma Protestante, porque na próxima aula eu vou ler as perguntas e a gente vai debater. Eu vou perguntar a algumas pessoas o que é que elas responderam, então qualquer um pode ser o sorteado do dia, tá? E depois, em conjunto, nós responderemos a parte lá do praticando, tá? Então vocês fazem aquelas questões abertas que tem no capítulo e a parte de praticando nós veremos na próxima aula. Eu responderei com vocês, certo? Então, ó, falou de reforma protestante, lembrem, Lutero, Calvino e Igreja Anglicana. Então, esses três são os que vocês devem lembrar mais forte. Tem outras correntes que vão surgir depois, os arminianos, enfim, que vai surgir um pouco depois de Calvino, né, que vai surgir uma outra vertente protestante, que isso aí são as igrejas chamadas pentecostais. Depois disso, né, aí no final do século XIX, início do século XX, nós vimos e durante o século XX, principalmente nos Estados Unidos, tem o surgimento das igrejas neopentecostais.
E aí as neopentecostais são aquelas que estabelecem a chamada teologia da prosperidade. Então quanto mais rico eu for, mais abençoado por Deus eu sou, né? E a gente sabe que tem algumas igrejas que, infelizmente, defendem isso, né? Então, os prazeres, a coisa é hedonista, a coisa do prazer terreno mesmo, em vez de um prazer metafísico, digamos assim, né? Se pegarmos alguns termos tomando emprestado alguns termos da filosofia, né? Então isso vai ser muito forte. Nos Estados Unidos, essas igrejas neopentecostais, elas são muito fortes. Aqui no Brasil, elas começaram a crescer, principalmente na década de 80, 90, e a partir dos anos 2000 bombaram muitas igrejas neopentecostais aqui no Brasil, né? E a gente tem, às vezes, hoje, uma igreja em cada esquina, com cada uma com um nome diferente, né? Então, aquelas igrejas clássicas, as luteranas, as calvinistas, hoje, infelizmente, elas são uma minoria. Então, as igrejas reformadas mesmo, elas ficaram lá atrás, e hoje nós temos uma nova visão de religiosidade e de protestantismo, tá? Bom, mas é isso. Não sei se alguém tem mais alguma coisa a colocar, alguma coisa a perguntar sobre esse assunto. Qual a Fale página que é agora. para fazer? Pergunta. Qual a página que é para fazer? Ah, tá. Peraí, deixa eu pegar o livro aqui. O livro 2 eu estou com ele PDF. Eu ainda não peguei o físico, não. A gente tá sem ir lá, né? Então, ó, páginas, na verdade. 658. Deixa eu anotando aqui. 658. Deixa eu ver aqui mais. E 667. Só essas duas páginas. Beleza? Então, vou ajeitar o slide aqui para passar para vocês lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Abraço, pessoal, e Valeu, até a professor. próxima. Valeu. Até Tchau. semana que vem. Até semana que vem, se Deus